Rádio Assembleia do Maranhão, FM 96,9, Avenida Jerônimo de Albuquerque, sem número, Sítio do Rangedor, Calhau, São Luís, Maranhão. Já está no ar o Endereço do Samba, seu programa semanal com o melhor da brasilidade. Olá, salve, salve! Estamos chegando aqui o nosso programa Endereço do Samba. Eu sou Gutenberg Silva e desde já agradeço por essa audiência, por esse público que sempre nos acompanham, que sempre nos mandam sugestão. E a gente aqui, a representatividade da música do samba. Aqui nós trazemos nossos músicos, compositores, que cantam seus autorais. O Endereço do Samba especialmente está com uma figura, hoje está especial. Não perca, não saia daí, porque estamos aqui com Tutuca Viana, que dispensa apresentação, mas eu vou falar aqui rapidamente. Tutuca Viana é cantor, compositor, produtor cultural, idealizador de festivais. Possui 34 anos de trajetória artística, o que mostra que Tutuca tem uma consistência e um amadurecimento e dedicação contínua à música e à cultura. Tutuca é reconhecido nacionalmente, tanto como músico, tanto como produtor cultural, o que demonstra que sua atuação ultrapassa as fronteiras do Maranhão. Tutuca Viana já está aqui no nosso estúdio para uma entrevista para falar do seu novo trabalho, seu álbum, que ele fez especialmente, se dedicou a cantar o samba. Um samba, como ele diz, que é um samba cadenciado. Um samba à sua própria forma de cantar e de tocar. Mas quem vai falar aqui pra gente sobre esse trabalho é ele mesmo. Tutuca, seja bem-vindo ao nosso programa Endereço do Samba. Poxa, que legal, cara. Prazer, né, estar aqui no teu programa. É a primeira vez que eu venho aqui no programa, né? E falar um pouquinho desse meu disco, que é um disco totalmente dedicado ao samba, choro também. Eu tinha muita vontade de gravar um disco assim, né? E o samba, pra mim, é a grande música do Brasil, né? A música que mais nos representa, né? E, claro, como era o meu primeiro disco de samba, já é meu décimo trabalho musical, eu tinha muito receio de fazer um disco que não fosse realmente de samba. Então, eu realmente parti para tentar e também criar um conceito desse disco que fosse parecido comigo, não fosse parecido com qualquer outra coisa, né, que já rolou por aí. Então, eu chamei dois produtores muito legais, que foi o Milton Mori. Mas antes da gente falar isso rapidamente, Tutuca, eu sei que nós temos muita história, você tem uma trajetória muito grande. Bora botar uma música, nosso querido Adilson. Vamos escolher O Samba Não Tem Hora de Tutuca? Pode ser, O Samba Não Tem Hora. Hora, depois a gente fala um pouco. Mais tocando aí. Tá mais tocando. Puxando o disco. Mostra aí pra esse público. Rapaziada, o samba não tem hora. Vamos chegar chegando. O samba não tem hora, não. Basta ter um violão e a melodia certa pra tocar bem fundo em seu coração. O samba não tem hora, não. Basta ter um violão e a melodia certa pra tocar bem fundo em seu coração. Um samba maneiro, pois é, tá certeiro, espantando a solidão. Samba, a voz de uma nação. Samba, a luz na escuridão. Samba, cavaco e tamborim. Samba, ele é pra mim a voz do povo que te ama. Alivia nossa dor, espalhando o amor. O samba não tem hora, não. Basta ter inspiração e
Muito bem, essa é uma das músicas, é o carro-chefe do disco de Tutuca, O Samba Não Tem Hora. Galera, no meio da semana tivemos o show lá no Teatro João do Vale, de 4 figuras super importantes da música maranhense. O nome do show 470, Joãozinho Ribeiro, Chico Saldanha, Josias Sobrinho e Sérgio Abib. Para todos que acompanharam o show dessa galera, e a gente agradece por eles tudo que já fizeram na música. Bom, estamos aqui com o Tutuca. Tutuca, o samba não tem hora, basta um banquinho, um violão, é isso mesmo? O samba chega na hora que ele quer? Basta ter um violão mesmo, inspiração, qualquer momento. O samba, ele tá sempre nos acalentando, né? Levantando, se você tá feliz, o samba é a grande trilha sonora de qualquer festa, entendeu? Sempre, em qualquer festa, pelo menos que eu saiba, pode começar em que for, bolero, discoteca, vai acabar em samba. Como diz Jorge Aragão. Mas é mesmo, é uma coisa incrível. Então, esse nosso DNA do brasileiro é uma coisa muito importante, entendeu? E eu, particularmente, a minha formação toda vai em cima do samba. Sempre foi, desde pequeno. Eu tenho várias composições de samba. Eu, assim, para mim gravar, para mim escolher, foi até difícil. Porque eu tinha, assim, umas 15 músicas que eu podia... E não adianta hoje você gravar 15 músicas, que é muito, né? Não adianta. Aliás, há muito tempo, geralmente, que você grava um álbum e tal, não toca todas as músicas, toca no máximo 2, 3, né? Sorte quando estoura todas, né? E aí a gente fez um disco curto, com 7 músicas, mas está bem representativo do que eu imagino que seria esse disco. E essa é a primeira vez que tu te joga assim, diretamente dentro da música, especialmente da música do samba? Não, eu sempre gravei samba dentro do meu primeiro disco, só que eu gravava um samba mais, como é que eu vou dizer, mais assim, elaborado, no sentido de instrumentação, né? Eu sempre usei baixo, piano, bateria, sopro, violões e tal. Não era esse samba, o samba tradicional, 7 cordas, a coisa mais simples, mas também com a coisa da abrangência da forma, é muito importante isso. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A forma tradicional, eu quero dizer. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu te incomoda se alguém disser assim, o Tutuca é da MPM, da MPB, poxa, ele tá agora fazendo samba? Não, muito pelo contrário, cara, eu sou compositor. Quem é compositor faz tudo. Quando eu gravei meu primeiro disco, a música que estourou no meu disco foi um afoxé. Depois, nesse mesmo disco, estourou Canoa Quebrada, que era uma canção. E depois estourou Beijo de Luz, que era um baião, entendeu? No mesmo disco. Aí em 92 eu gravei o LP Quintal Brasil, que eu gravei com Joyce, que é um samba, mas estourou foi um reggae, Pedra no Asfalto. E depois Uma Hora de Trem, que é uma canção. Eu acho que o compositor, ele tem essa liberdade de compor, ele tem que saber fazer. O detalhe é esse bem aí, né? Não é todo compositor que se aventure, né? Para querer fazer alguma coisa que ele realmente não saiba compor. Porque toda música ela tem uma métrica, para quem sabe compor. Né? Vai de baião ao samba, ele tem uma métrica de composição. Né? Tem gente que faz música, acabei de fazer uma música tal. E ele diz o gênero da música, só que na realidade ele não fez aquilo lá. Ele pensou em fazer, mas se você for pegar a métrica, ele construiu outra coisa. Então, assim, eu tenho certeza que de samba mesmo. Choro, samba. Tutuca, tu ao lado de Zeca, Nosli, acredito que Djalma. Zeca gravou agora um disco fizeram o disco de samba, isso. Zeca fez agora um disco de samba. Com essa pegada, com esse samba tradicional, entendeu? Sim. Entendeu? Já Nosli não, Nosli foi pro lance do samba mais elaborado, assim, do samba jazz, né, pode-se dizer, né? E cada um enxerga da forma que ele acha que é viável para ele, né, cara? Eu já queria fazer uma coisa assim, uma coisa... Tu trouxe teu violão, como é a tua forma de fazer samba? Mostra aí pra o público que quiser acompanhar. Eu tenho vários sambas, né, cara? Vai lá. Nesse disco eu gravei um samba que é violão barrado. Toca aqui pra você, é bem simples. Barraram meu violão, coitado, o que é que ele fez? Alegra o dia, alegra a noite, e agora não tem
essa é a tua forma particular de fazer um samba, né? Como você gosta. É. Né? Porque o teu samba não é swingado, não é nada. É levado uma pegada de jazz. Eu acho que ele é swingado, meu samba. Muito pelo contrário. Não, falo swingado assim, é um groove, né? Do porque samba. Assim, por isso que eu tô dizendo. Quando eu fui fazer esse disco, cara, eu queria fazer um disco de samba. E pra isso eu chamei um regional. Eu podia ter feito um disco com baixo, bateria, com piano, cheio de acorde, entendeu? Meio bossa nova e tal. Mas eu não queria isso, eu queria fazer um disco de samba. Por isso que eu chamei um regional, músico que eu sei da competência, que é o Zé Barbeiro, que é o Alex no clarinete, a Roberta Valente no pandeiro, o Júlio na percussão, que montou, e o Milton Mori, que é um grande bandolinista e cavaquinho. Então, eu queria essa formação, que é a formação original do samba. Né? O samba, ele é simples. A formação do samba originalmente é essa, bem aí, entendeu? Ou flauta, ou clarinete, ou bandolim, ou cavaquinho, 7 cordas e percussão, só, pandeiro. Não, mas tu tá falando da forma simples do samba. Não, pois é, mas a forma simples do samba, ela pode ser assim como eu gravei. Uma forma simples, mas bem tocada. E um samba moderno. Não é um samba, não é uma coisa antiga. Mas se a gente for comparar, por exemplo, assim, um samba com uma farofa, o que leva uma farofa? É a simplicidade. No teu caso foi uma farofa mais especial, tu trouxe um clarinete. É porque né? eu queria criar esse conceito do clarinete. Eu não queria botar trombone, não queria botar flauta. Você pode colocar vários instrumentos característicos do samba. Mas eu não queria, eu queria uma coisa que a princípio pode parecer repetitivo, mas não é, porque o cara que está tocando é um craque. Entendeu? Para mim, o Alex Ribeiro e o Proveta são os maiores do Brasil, quiçá do planeta. Eu acho que talvez só pro Paquito Rivera se equiparem. Eles são muito bons. Então, cada música é a alma do cara tocando. Então, o diferencial é muito grande, né? Sim. Fala pra gente, esse pessoal mais apurado que tu trouxe para fazer a tua produção, os músicos parceiros. Hoje é muito legal eu tenho um estúdio em casa, então isso me facilita muito. Eu já mando as músicas pré-produzidas, com as ideias que eu quero. E hoje você pode gravar até em Londres, em qualquer lugar do mundo. Você tendo um produtor local, em qualquer cidade hoje que tem um estúdio, você pode mandar para ele, que a gente manda o ficheiro aberto, com todas como se fosse uma mesa, já com tudo gravado, que você gravou, e eles complementam o restante. E mandam de volta para ti, para você analisar se está ok, está beleza, aí você complementa, finalizando, né? E por último você manda de novo para fazer a edição, mixagem e masterização, que é a finalização do disco. Quem teve à frente dessa produção? Não, a produção é minha. Não, artística, no caso. A produção, o disco, a gente gravou 6 músicas em São Paulo, uma no Rio e o start aqui no Maranhão. As vozes e o meu violão foi aqui também. Aí tu teve com a participações especiais. Filó Machado, eu sou um cara que eu sou apaixonado por ele. Gravou Violão Barrado, que eu toquei agora há pouco. Ele fez arranjo, cantou, e aí eu gravei com o Nema, com a galera de Van Lins, são meus amigos e tal. Pianista, o Marcos Brito, o Nema Antunes e o Erivelto. Vou encontrar com eles agora no Rio, tomar uma chope lá. O Filó Machado dispensa a apresentação, né? Paulista de Ribeirão Preto. Eu não sei se você é arranjador. Cara, é aquela história, eu não sei escrever música, mas eu dei as ideias dos arranjos, assim, do que eu queria. Eles chamam de arranjo de base, quando a gente dá a ideia. Todas as introduções eu mandei vocalmente. Eu faço aqui no violão, eu faço... Já fiz, mandei tudo pra eles pronto. Já com a letra, né? Já com a letra. O que eu queria, o Alex só fez botar o clarinete dentro daquela linha melódica. Ficou show. Que eu mandei. Agora, claro, ele toca muito. Tem todo, né, o swing do cara e as introduções
complementares que eles fizeram, né? As aberturas da música. E eles tocam muito, são espetaculares, Cuida Casada. Aí não é pra todo mundo não, era a introdução do samba não tem hora, bicho. Pensa que é fácil, mas não é. Ele entra com 7 cordas, casado com clarinete e mais o bandolim, é coisa linda. Só a introdução já é difícil para quem não sabe tocar. Tutuca, quantos anos de carreira e como foi tudo que iniciou na tua vida? Ah, não, eu tenho pouco pra falar de carreira, eu fui cantor mirim. Até passei isso lá no show. Sim. Tava lá, você viu, né? Uhum. Eu desde pequeno eu sou envolvido com música, desde pequeno. Agora, eu conto assim, porque essa área, quando eu era pequeno, eu cantava. Eu era um cantor mirim. Fiz muito sucesso em rádio aqui e tal. Mas quando eu voltei assim, para me dedicar à música, que já foi nos anos 70 e tal, e aí eu comecei a me codificar, aprendi violão, que eu não sabia tocar. Comecei a me codificar, comecei a compor. Foi outra coisa também legal. E gravei meu primeiro disco em 89, primeiro LP, Beijo de Luz, no Rio de Janeiro, porque aqui no Maranhão não tinha estúdio, só tinha Nonato, era um estúdio ainda era muito precário e tal. E aí eu gravei o primeiro LP, Beijo de Luz, em 89, no Estúdio Master, em Laranjeiras, e gravei. Aí, em 92, já tinha estúdio aqui, que era o estúdio do Pitomba, com o Fernando Rodrigues, ali na Coama, que foi um estúdio que foi maravilhoso, aquele estúdio. Agora eu esqueci o nome do estúdio. Mas foi um estúdio fantástico que teve aqui, nessa década de 90, que todos os artistas que estouraram nessa época no Maranhão gravaram lá. Todo eu, Beto, todo mundo que Beto fez Pereira. sucesso na década de 90, gravaram no estúdio de Fernando com Pitomba, uma mesa inglesa, sonocrática maravilhosa, e Pitomba super competente, coisa que a gente não tinha noção, né? Porque assim, gravar, meu irmão, quando você aprende o que é isso, o que é gravar? Você tem que gravar bem, para você finalizar bem, porque se tu gravar mal, não adianta. Você não tem como captar mal o violão. Porque esse violão, eu gravei esse violão aqui lá em casa. Um violão baratíssimo, R$1. Não um violão todo. De uma boa acústica, né? Mas uma acústica boa e foi bem microfonado. Qual é o segredo da gravação acústica? Microfonação e qualidade do microfone. Então, um microfone bom, um microfone valvulado que a gente tem lá no estúdio, e um SM57, que vai na frequência certeira, e um over, que a gente chama, né? Um over de qualidade. Pronto, basta isso. Aí você tem uma qualidade. Bora pedir ao nosso técnico botar uma das músicas do Tutuca. Essa do violão barrado aí, que é uma excelente música. Bem arranjada por Tutuca. Essa aí sai do samba de regional, né? Vai pra... Exatamente. Barraram meu violão, coitado, o que é que ele fez? Alegra o dia, alegra a noite, e agora não tem vez. Barraram meu violão, coitado, o que é que ele fez? Alegra o dia, alegra a noite, e agora não tem vez. Foi numa noite de lua, barraram meu pinho, vê só que horror. Se ele fica encostado no canto esquecido, não canto amor. Porém no colo de um bamba, meu pinho chama atenção. O velho bate na mesa, a moça suspira ao som da canção. Barraram meu violão, coitado, o que é que ele fez? Alegra o dia, alegra a noite, e agora não tem vez. Com tua cara amarrada, viola ensacada, não pode haver paz. Mas o meu pinho em silêncio, em noite de lua, tristeza demais. Mas ele fala, meu nego, tua força bruta ele pode vencer. Deixa de tanta tolice e venha pro samba. Tutuca, a gente pode dizer que esse disco que você fez, tem tua alma, né?
Tem. Isso aí tem, cara, porque eu fiz maior tranquilidade, assim, eu comecei a fazer esse disco em janeiro, assim, tranquilo. Outra coisa legal para você gravar, você tendo essa oportunidade de gravar na sua casa, pô, muito legal. O único problema lá em casa é que é um estúdio caseiro, cachorro não pode latir porque vaza, né? Então você tem que estar preocupado com isso. Lá em casa tem 12 cachorros, né? Então tem que dar lá, deixar ele bem quietinho, né? Botar lá na frente da casa, porque o estúdio é atrás, e é no quarto do meu filho. Então, assim, não pode vazar porque é um quarto. Então, pode chover, porque vaza, aproveitar o momento de silêncio e gravar. Mas é uma delícia, porque a gente fazia com amor, né, com dedicação, uma coisa tranquila. Eu tenho feito assim, cara, eu não tenho mais isso para estúdio. Só para ensaiar mesmo, porque eu tô ficando velho, é um saco, sabia? Para estúdio com horário. Porque o horário é caro, o estúdio bom é caro, né? No mínimo, é 200 pau a hora do estúdio desse. E os músicos nem chegam no... Mas os músicos próprios, sabe como essa galera aí, meu irmão, eles estão lá antes, tem muita história, né? E eles cumprem horário, né? Esse disco foi gravado todo em 4 horas. Essas 6 músicas primeiras do regional em 4 horas. Porque eles lê bem, ninguém erra. Então e tudo toca com a alma. Isso aqui é diferencial, bicho. Você lê uma coisa, você está lendo, mas você está dando a interpretação. Endereço do Samba. Com essa galera aí. Assembleia em 1 minuto. Muito bem, vamos aqui com Tutuca Viana. Gente, nós vamos aqui para um breve intervalo, mas para vocês que nos acompanham aí, continue com a gente aqui, rapidamente estamos de volta. Sim, realmente esse pessoal é outra história. Estamos apresentando Endereço do Samba. Assembleia em 1 minuto. Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. O deputado Ricardo Arruda destacou que representa a assinatura do governo do Maranhão da ordem de serviço para a obra de extensão da Avenida Litorânea. É uma iniciativa do governo Carlos Brandão em parceria com o governo federal. Foi um dos pleitos solicitados pelo governador e anunciados pelo presidente. Uma obra turística, mas que contribui também para a melhoria da mobilidade de toda a ilha de São Luís. Isso é visão de futuro. Em discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado afirmou que o projeto se soma a várias outras obras estruturantes. Cito a Avenida Metropolitana, que será um grande corredor viário que vai facilitar o acesso de quem chega da BR-135, não só para a cidade de São Luís, mas também para São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa. A estação de tratamento de esgoto Rio Anil, que já está em pleno funcionamento, gerando benefícios. Marina Souza com mais um Assembleia 1 Minuto e até a próxima. Em nosso peito bate forte o amor pelo Maranhão. Cada lei uma conquista, nossa voz pelo cidadão. A casa do povo te espera, de portas abertas, de mãos dadas, passos firmes, a mesma missão. Sempre prontos pra lutar, com justiça e igualdade, compromisso de verdade, nosso estado a prosperar. 190 anos, Assembleia pelo povo, todo dia o Maranhão nasce de novo. 190 anos, todo dia o Maranhão nasce de novo. Assembleia Legislativa 190 anos. Tem novidade no ar. Conheça a nova programação da TV Assembleia. O dia a dia da Casa do Povo. Acompanhe as notícias do trabalho parlamentar. Notícias, debates, opinião, esportes e direitos. Nova programação TV Assembleia é cidadania, é informação. Assista nos canais 9.2 na TV aberta, 309.2 na Sky e canal 17 na Max TV. Assembleia Legislativa do Maranhão. 96,9. Rádio Assembleia. Voltamos a apresentar Endereço do Samba. Tu podes
esquecer nas madrugadas, não desejar lembrar o que passou, fingir que não tiveste meu carinho, não vais conseguir esconder o que restou. Tu podes até dizer pra todo mundo que o nosso amor já se acabou. Não vais poder, isto eu te digo outra vez, arrancar do fundo que ficou. No samba que teu nome apaixonado declinei, te fiz rainha, musa encantadora, dama. Bem sabes que voar ainda não posso, quando livre eu ficar, eu juro, voltarei pra te amar. Tu podes esquecer nas madrugadas, não desejar lembrar o que passou, fingir que não tiveste meu carinho, não vais conseguir esconder o que restou. Olá, rapaziada, estamos de volta. Para todos que nos acompanham aqui no Endereço do Samba, sou Gutenberg Silva, voltando aqui no nosso segundo bloco com Tutuca Viana, que fez o lançamento do seu disco quinta-feira, dia 17, lá no Teatro João do Vale. Tutuca, como foi essa experiência desse lançamento que tu teve, que foi uma produção muito bem feita, né? A gente pode dizer isso, né? Cara, eu fico muito feliz porque eu sou produtor, né? Então a gente fez uma coisa simples, né? Porque realmente eu não podia me dedicar muito, porque eu ia cantar, então não dá pra você, né, fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas minha esposa fez a produção executiva, que a gente trabalha junto, né? E reunimos assim a galera do samba daqui do choro, espetacular, que pra mim são os grandes músicos daqui do Maranhão, que é o Wendel de La Salles, é o Thiaguinho do Sete Cordas, é o Danilo, esses caras tocam... Vamos aproveitar, vamos falar o nome de todos eles que estiveram no palco contigo. Marquinhos Carcará na percussão, Danilo Baldez e o Danilo Baldez. Valdico dispensa, né? Valdico no pandeiro. Maravilhoso. O Danilo, os dois Danilo, né? O Danilo no clarinete, né? Perfeito, cara. E o Danilo na percussão, conheci o Danilo agora, na percussão foi indicado. Uma figuraça. Figuraça no palco, maravilhoso. E as meninas são lindas, são incríveis. As back vocal. A DC com a Elinho. E aí os convidados também especiais, né? Que arrebentaram, Marconi Rezende. Marconi é maravilhoso, Nivaldo Santos. E o meu filho também, que modéstia parte ele é bom, canta super bem. Gravou essa música comigo, né? Nada como tempo. Manda um abraço aí pra ele. Leozinho aí, meu Léo. Um beijo, querido. Leozinho é pesado. Leozinho é muito bom. E foi um prazer, cara. A gente fez um negócio muito legal. Agradecer ao Banco do Nordeste, que foi o patrocinador dessa empreitada. A prefeitura também que apoiou a gente, né? E a Clara Comunicação que criou todo o visual, né? Do show, né? Dos cartazes, tudo. Identidade visual da capa do álbum. Ao Guto Cortez, que fez as fotos da capa do disco, né? O Jovelino, que foi o criador da arte, né? E o pessoal do teatro, João do Vale, maravilhoso. O pessoal 10. E claro, as pessoas que foram, né? Pô, o banco ofereceu um coquetel, isso foi muito legal. Foi muito porque bom o banco coquetel. aproveitou a história, eu achei isso muito legal do banco querer mostrar uma coisa de aconchego, né? E de também fortalecer a imagem do banco, foi muito legal. Escreveram umas coisas lindas na página do banco sobre o disco e sobre o evento. Então isso para mim, isso que me chamou muita atenção, assim. Hoje o Banco do Nordeste está muito presente na nossa cultura, apoiando os eventos, eu acho isso muito importante. É isso aí que a gente precisa, qualquer coisa que precisa, você precisa de apoio mesmo. E por falar em cultura, Tutuca, tu já está há muito tempo, né, nessa questão cultural da nossa cidade, especificamente São Luís, mas em contexto no estado do Maranhão, não é isso? Sim, há muito tempo. Eu conto desde o meu primeiro disco, como cantor, né? Desde 89, né? Você contar vai dar 30 e poucos anos. E como produtor, eu comecei a produzir o Festival de Jazz em 2009, em Barreirinhas, né?
em Barreirinha, depois eu trouxe para São Luís em 2011. E aí eu tenho 5 festivais, pode-se dizer. Eu tenho um circuito Barreirinha, São Luís, os Lençóis, tem o Palco Mundo, que é no teatro, nos teatros, né? Tem o Culturarte, que é uma feira cultural. Nós fizemos uma edição, e o Festival de Jazz de Ribamar, e também fizemos as 7 edições. Também é outro grande festival, já trouxemos muita gente legal, uma cidade linda. E é isso, eu acho que é por aí. A gente está sempre inventando coisas para a gente somar, né? Paralelo a isso, eu tenho minha carreira como músico, né? Que a gente está sempre também lançando alguma coisa, né? Dentro da música, encontrando um tempinho para a gente estar fazendo aquilo que a gente mais ama, que é a música. Em determinado momento lá do show, quinta-feira, você falou pra gente lá, que estava assistindo, que tudo isso teve início no período da pandemia. Tu teve essa necessidade de gravar um disco de samba? Na realidade a pandemia foi muito cruel, né, cara? Perdemos pessoas queridas, eu perdi um irmão, me deixou muito abalado, sem uma deprê total. E a música, a arte em si, ela te recupera, ela te traz de novo, né, pra você encontrar sentido na vida, né? E isso, a música me trouxe isso, e eu fiz a coisa mais linda, eu compus durante a pandemia, porque eu assisti um filme, uma série chamada Coisa Mais Linda, que é muito linda mesmo a série, quem puder assistir, assista. E aí me bateu, eu fiz a música, o Samba Não Tem Hora também, e eu fiz várias músicas, várias canções durante a pandemia. Eu também eu fazia uma live durante a pandemia também, com vários artistas, né? A gente sempre estava tocando, fazendo bate-papo. Isso tudo para amenizar aquele sofrimento todo, né? Para a gente fugir daquilo. Então foi um todo de sofrimento, mas foi muito criativo para mim. Porque a gente acabou lendo mais, compondo mais, né? E aí deu certo aí. A tua família tem uma participação muito grande na tua vida artística? Tem, cara. A gente tem minha empresa, eu abri minha empresa em 2010, é uma empresa familiar. Então eu trabalho, eu e minha mulher, é limitada a minha empresa, né? A gente trabalha juntos. E meu filho do meio, ele é um produtor já, ele faz toda ele é um cara que manja de estúdio, nessa parte de áudio, captura de áudio ele faz, ele é muito bom nessa parte. E o Leozinho, apesar de ser bem mais jovem, né, também saca muito essa coisa de internet, de IP. Então eles estão sempre dando esse suporte, né? E, claro que tem uma equipe imensa, né? A gente faz uma coisa grande, né? Então a gente contrata muita gente, né? Mas a base é a família da gente mesmo. A gente precisa botar esse disco para esse público ouvir, né? Esse pois é, gente, escutem esse disco, tá muito legal, foi feito com muito carinho. É só procurar Tutuca Viana, ou no Spotify, ou no YouTube, em qualquer plataforma de música, de streaming, né, que a gente chama. Então, Tutuca Viana, o Samba Não Tem Hora. Escutem o disco, vocês vão gostar. Tem muita coisa boa, foi tudo feito com muito carinho. E queria mais uma vez agradecer a tua oportunidade de estar aqui no teu programa, Guto. E também agradecer a Assembleia, o carinho aqui, que a gente sempre vem aqui, desde a TV, a rádio. A gente é muito bem recebido. Parabenizar também, né? 190 anos, não é isso? Da Assembleia aqui no Maranhão. E é isso, cara. A música é salva. Mais um samba que tá no disco? Mais um samba. Bora aí. No violão, quem sabe faz ao vivo. Então eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um samba meio bossa, que é o Nada Como o Tempo. Nosso caso de amor virou poeira de tempestade. Foi ciúme, foi verdade. Doeu, tropecei e fui ao chão. Dilacerou meu coração. Só quem sentiu fui eu. Chorei, senti a desilusão. Maltratou meu coração a falta desse amor. Sofri tanto tempo
eu sofri, mas nada como o tempo pra esquecer o que senti. E agora, depois de muito tempo, vou pedir ao vento que traga um novo amor, enfim. Tutuca Viana. Nada como o tempo. E Tutuca, o artista, como tu falou há pouco tempo, ele é livre para compor e cantar. Mas existe certo direcionamento, às vezes, compositor, né? O autor, o compositor, o autoral, ele tem um direcionamento, às vezes, quando ele faz uma música especialmente para alguém? Cara, é muita inspiração, né? Da inspiração daquele momento que você... Porque, assim, tem época na minha vida, assim, que eu fiz ano retrasado, eu fiz um disco só de baião, com agarradinho. Eu tava nessa vibe de fazer disco de baião. Agora, como eu volto a dizer, você tem que saber fazer, né? Você tem que saber ousar dentro daquelas suas limitações como criador, né? Então, e aí eu fiz um disco só com isso. Eu fiz, inclusive, esse disco eu mesmo me desafiei, porque eu digo assim, como eu falei antes, eu tenho preguiça de ir para estúdio. Então eu não queria gravar o disco como eu fiz esse disco agora, por exemplo. Se você demanda tempo, né? Tu vai, pensa, bola um arranjo, grava de um jeito, tal, manda, recebe de volta, tá bom, não tá, faz de novo. Esse time aí, eu comecei a gravar em janeiro, o disco Samba Não Tem Hora, janeiro, fevereiro, acabou em praticamente março o disco, a gente fazendo devagarzinho, né, com toda, né, depois. Então, esse meu disco que eu gravei do Agarradinho, a gente gravou em 4 horas e foi pro estúdio, eram 5 músicas, a gente ensaiou antes, tudo ao vivo, eu não queria, ninguém errou, tudo ao vivo, a gente ensaiou, fez uns 3 ensaios com a banda e saímos tocando. Filmei tudo, gravei tudo, aí depois a gente consertou besteira. Assim, a gente voltou no estúdio só para consertar, assim, um exemplo, deu uma nota errada durante uma música, essa música eu não cantei melhor, aí eu fui cantar em cima dentro, mas a gente fez 4 horas, a gente gravou o disco todo. Qual é a visão, doutor, que tu tem sobre a música do samba, de modo geral? O samba, ele consegue se reinventar o tempo todo. Desde quando eu não entendo, né? As pessoas falam. Tem até aquela música do Caetano, né? Que fala: a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, dizendo que o samba vai acabar. E o samba não acaba. A verdade é que o samba faz parte do DNA do brasileiro. O samba é a nossa maior música, não tem jeito. Aonde você for, eu tenho uma filha que mora na Europa, eu estou sempre por lá, e aonde você vai tem samba, tem choro. A música brasileira, para mim, é a música mais completa do mundo, do planeta. Aonde você vai, ela é a música boa brasileira. Ela é reconhecida e você tem público em qualquer lugar que você pode ir. Na Rússia, que tem roda de samba e tem choro. Você pode ir em Nova York, que tem roda de samba e tem choro. Tem coisa nossa, coisa bem feita brasileira, entendeu? Isso que é bonito. Não é essa música mercadológica aí que só para vender milhões e depois acaba. Não é nada disso. São músicas que não acabam. A música brasileira que eu considero é bossa nova, é o samba, tem esses caras grandes, né, que estão aí, que deixaram um legado, Noel Rosa, Pixinguinha, Djavan e N outros. Aqui no Maranhão também tem muita gente boa. É isso, sabe? Muito bem, gostei. E a gente sabe diferenciar do que a música boa de qualidade, o que Tutuca tá falando. Tutuca, como é que tu te descreve, o artista Tutuca? Rapaz, cara, um operário da música? Cara, eu falo primeiro que eu não é uma coisa que eu faço com prazer, então eu não tenho essa coisa de dar trabalho para mim. Eu faço com o maior prazer, total. O meu prazer, eu tinha a maior vontade de viver do meu prazer. E graças a Deus eu consigo isso faz tempo. Então, podemos dizer que o artista Tutuca vive só da sua própria arte, da sua música. Faz tempo, já há muito tempo. Isso então, é maravilhoso. Isso é porque eu sempre pensei assim, eu era concursado, eu tinha emprego formal, concursado, tinha uma pedida de demissão. Eu sou formado em Direito, mas nunca exerci, entendeu? Porque meu pai na época queria e tal, e essa coisa de você ter uma coisa sólida, e é mentira, nada é sólido no mundo, nem a vida da gente.
Hoje tu tá aqui, amanhã tu não tá. Então, a vida é correr risco. Então, se você não vive o teu sonho, cara, eu pelo menos só sei que eu só tô aqui vivo agora. Então, se eu passar pela vida e não fazer aquilo que eu acredito, eu não sei por que eu tô aqui. Eu conheço muita gente que abdicou disso para ter entre aspas, um conforto material, para ter sei lá, né, uma certa estabilidade, entendeu? E eu acho isso tudo furado, na boa. Porque ele não vai ter... Tá dizendo que ele não é completo, né, na verdade? Ele não se completa. Não se completa, porque ele vai sentir isso no final da vida dele. Ele vai se, poxa, eu podia ter feito, podia ter isso, podia ter ousado. Já era. E o tempo não para, né? Então, é isso, cara. Nada como o tempo. Você tem que entender que tudo passa, inclusive a gente. Então, se tu não passar por aqui, fazendo aquilo que tu acredita, que tu gosta, mesmo que as portas... Isso é uma coisa natural na vida da gente. Fecha 500 portas, abrem 10, entendeu? A vida sempre vai ser isso. Se você se abater, você não consegue sobreviver, não consegue... E viver é difícil. Outra coisa que eu falo lá para meus filhos, tudo. Outra coisa que aprendi. Viver é difícil. Então, se você não souber como, né, passear nisso tudo, nessa vida, agora você vai sofrer muito, né? Inclusive, tem um samba que fala sobre isso. Uma lição de vida isso, né, Duduca? É. Duduca, como é que tá os teus projetos dentro dos festivais? Pois é, Você é um cara conhecido como produtor do festival de Barreirinha também, nossa cidade balneária de São José de Ribamar. Esse ano a gente está ainda batalhando para ver se dá tudo certo para a gente fazer o festival. Já tem data? 16 anos do festival esse ano. 16 anos? É, bicho. E Barreirinha vai ser muito massa. Tem um novo prefeito, cara jovem. Outra cabeça. Outra cabeça. Eu acho que vai ser lindo a gente fazer esse Doutor festival Vinícius, esse ano. né? Inclusive eu acho que o filho da presidente da Assembleia, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente fazer um grande festival com a presença de todo mundo. Isso vai ser muito importante, porque é uma coisa cultural, não tem nada a ver com política, mas se você souber... Mas fomenta a economia. Mas fomenta a economia, não é de hoje, né? Nós somos os pioneiros, né? E isso é muito importante para a cidade, você ter um evento de qualidade que agrega, né? Que agrega há muito tempo, né? Sabe? Então isso é muito importante para todo mundo. Então só basta isso. Independente de você ser o produtor, mas como é que tu te sente de ter realizado esse projeto do jazz, por exemplo? É como eu estou dizendo, quando eu fui fazer o festival de jazz, na realidade eu toquei algumas vezes na Europa e eu fiquei fascinado quando eu fui tocar em Montreux, né, de estar participando de um festival de jazz, porque eu achava que um festival de jazz era uma coisa assim, tradicional jazz, era só isso. Então, quando a gente foi convidado por uma rádio em 2000, 99, 2000, eu fui 2 vezes, uma rádio muito rica que tinha lá na Suíça, em Genebra, para levar um show da gente. Eu estava fazendo um show com o Djalma, fazendo um show em São Paulo e tal, e aí eles levaram a gente e tal. E isso me chamou muita atenção, porque eu não sou músico de jazz, eu sou músico de MPB. E aí nós fomos para a primeira entrevista numa rádio assim, como a gente está aqui hoje. E o nome do cara era o Gordito de Ouro, um colombiano, uma figura. E aí, eu que fiz a pergunta para ele, né? Assim, eu queria... quando abriu pra gente estar no ar, a rádio, a entrevista, né? Eu perguntei para ele assim, o que a gente vai fazendo ali no Festival de Jazz consagrado como Festival de Montreux, já que a gente não tocava jazz. Aí ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, é porque você não conhece o Festival de Montreux. Quando você começar a conhecer o Festival de Montreux, tu vai entender o que é um festival de jazz. Porque não existe, ele falou assim, você imagina, uma semana só escutando tradicional jazz, tu ia aguentar? Escutando. Aí aquilo entendeu? Aí eu fiquei assim, pô, será? Aí ele, então, o Festival de Jazz, ele é um cardápio musical do mundo todo. Então a gente traz pessoas desconhecidas como vocês, que vocês são geniais no que vocês fazem, e traz o Al Jarreau, traz o George Benson, assisti show, fiquei do lado dos caras, comemos junto. Inclusive deram canja, a gente tocava num bar lá, eu e Djalma, Baião, João do Vale, e eles tocando com a gente, cara. Foi massa demais. Viraram com a gente, com a mão direita,
que a gente fazia esses baião aqui, sabe essa coisa de baião? Aqui, ó. Eles ficavam assim olhando, aí ele, oh! Aí perguntavam como é que onde a gente aprendeu a fazer isso com a mão, você acredita nisso? Muito massa, bicho. Então, assim, a música, ela te leva para muitos lugares, muitas conquistas, né? Então, quando eu saí de lá, eu fiquei fascinado, porque tinha assim, os grandes artistas mundiais, né? As noites, e a noite brasileira era a noite maior do festival. Até hoje, 3 dias. A noite brasileira, 3 dias. Até hoje. Aí eu ficava, por que no dia da noite americana é só uma noite, e no dia da noite brasileira são 3? Aí não, é porque é a noite que dá mais gente, entendeu? Aí tinha Paralamas. Que prestígio, né? Samba, entendeu? Todo tipo de música que faz sucesso no Brasil, dentro do Festival de Montreux, e ao mesmo tempo esses grandes nomes, né, internacionais, Stevie Wonder, Diane Krall, e N artistas. Então, assim, aquilo ali me deu uma lição de vida. Aí eu fiquei com na cabeça. Né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso, não sei como eu vou fazer. Quando eu tive o insight, né, de fazer isso mesmo, eu não era produtor. Tu era só o cantor. Eu produzi meu primeiro show. Eu mesmo produzi. Primeiro show não, gravação de um DVD, em 2008. E um dos meus convidados era o Alcione. Eu fiz uma produção muito massa, bicho. Que eu acho que na época ninguém nunca fez igual. E a Alcione, quando chegou no aeroporto, que ela viu o carro, eu vi uma limusine, um carro lindo, tal, com todo tipo de coisa, né? Pô, afinal de contas, Alcione, né? Do que ela merecia, né? Aí ela olhou pra mim e disse assim, menino, que é isso, pequeno? Menino ou pequeno? Pequeno menino, sei lá. Que é isso? Eu falei, não, é pra ti, mano, tu é a minha rainha aqui, tem que ir. Ela falou, não, eu vou contigo. Aí a gente pegou a turma dela todinha, cabeleireiro, irmã, vocês vão aí, eu vou pro Tutuca. Ela foi comigo no meu carrinho lá. Cara, achei muito massa. E aí, quando acabou o show, ela perguntou pra mim quem que tinha feito a produção. Aí eu falei, fui eu. Ela falou, o que, rapaz? Tu fizeste isso aqui? Foi lindo, cara, lindo. Foi lindo, não deu um problema, foi genial. Aí ela disse pra mim que eu tinha esse talento pra produzir. Ela falou, Tutuca, olha, tu é produtor. Entra nessa, que tu vai te dar bem. Aí em 2009 eu comecei o festival. Um ano depois, eu tive coragem, né? Assim, você já sabia mais ou menos os caminhos e tal. E aí pronto, o festival tá aí até hoje. Foi muito legal. E já tem data pro próximo, Tutu? Cara, a gente ainda não tem data. A gente tá ainda entre setembro e outubro. Entendeu? Porque eu só marco uma data quando a gente for a captação geral dos recursos. Aí a gente já tem como marcar. Mas vai dar certo, sim. Se Deus quiser, pô, estamos torcendo, todo ano vai dar, tem que dar, né? Muito bem, como é que tá a agenda do Tutuca? Não, cara, eu já tive, como eu falei, eu tive convite para tocar no Rio já, no Blue Note, no Rio de Janeiro, por causa desse disco. Tive também numa casa em São Paulo, e eu tô vendo aqui porque eu também vou fazer uma coisa, porque assim, eu levei, o samba, o ambiente do samba é o bar, né? O ambiente do samba, né? E eu levei o samba para um teatro, né? Porque, querendo ou não, era uma contrapartida para o patrocinador, né? Tu quer dizer que o samba é do boteco, né? O samba, o ambiente do samba é o bar. É massa isso. Então, aí eu vou dar uma peregrinada. Opa, isso é importante. Fala aí, como vai ser isso? Pois eu acredito que eu faço o primeiro show, depois agora desse, no Mona Lisa. A gente tá negociando e tal. Aí eu vou convidar vocês. Aí eu vou estar lá. Vai estar lá, vai ser... Aí é muito mais descontraído, né? Aquela história. Aí eu tô vendo outros lugares também fazer. Talvez o Bar do Léo. Faça lá uma noite com convidados, né? Aquele formato. Você faz o show, convidados. Aí claro que vai ser mais longo. Já tô vendo que deu certo. E vai ser mais longo porque vai ter vários convidados. Claro que eu vou cantar mais música, mas o mais legal é você botar todo mundo no samba não tem hora. Não tem hora nem para acabar, então é isso. Muito bem, que figura agradável o Tutuca, né? Tutuca faz música, faz arte desde a década de 80, ou seja, um programa como o nosso é querer botar o oceano dentro de um copo. Tem muito chão, né? Mas pra gente aqui no Endereço do Samba, é de uma alegria, de uma satisfação de trazê-lo aqui para os nossos ouvintes. Adorei o nome do programa, né? Samba, muito legal. Que o Tutuca e a gente quando soube, através da Vanessa, sobre o trabalho, quando foi feita a divulgação, né? Pelas mídias sociais, do trabalho que o Tutuca já vinha desenvolvendo.
E pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Eu também, cara. E não sei se tu já percebeu como o samba hoje no Maranhão, não é só no Maranhão não é só em São Luís não. O samba hoje virou um movimento imenso no Brasil todo. Então, se você vê o tanto de samba que tem hoje aqui, né? Legal. Samba da Tamarineira, samba do Iaiá, maravilhoso. Samba do Nivaldo, samba do Peixe. Samba do Peixe. Então, bicho, samba é uma coisa muito... Isso é verdade. Né? E tem uns temas, né? Ali, isso. Né? Então, assim, e aí é multidão, é muito legal o lance do samba. A única coisa que eu sinto falta e eu critico, até falei no show, é que eu não vejo os artistas daqui tocarem cantar os seus autorais. Autorais, cara. Eu acho que aí parece que... Isso me chamou a atenção também. É a única coisa, entendeu? Que eu fico meio... Porque assim, eu vou... Claro que eu vou... músicas de outras praças, né? Eu posso misturar no meu repertório, como eu faço. Mas eu acho importante as pessoas começarem a cantar os Isso eu conversei com o Nivaldo depois na saída sobre isso. É muito importante. Eu quero com um disco de samba, eu vou tocar meus sambas. E também vou tocar os sambas que eu gosto. Mas eu quero que as pessoas aprendam. Você é um cara eclético, o samba, né? Que é legal você aprender o samba, cara. E cantar como a gente cantava na época daquelas disputas de escolas que tinha aqui na época. Não sei se vocês lembram. Que a gente cantava os samba, já Deus cantar, beleza. Flor do samba, Flor do samba. Flor do samba e Turma do Quinto. Era uma disputa de escola, era muito legal. O samba pega, bicho. Então, isso é bacana, mas sambas autorais. Então, você não pode ficar só no passado cantando sambas só do passado. Porque tem vários Augusto Tampinha. Augusto Tampinha e Chico da Ladeira. Exatamente. Inclusive, eu tenho um samba que Chico da Ladeira fez a aberturazinha com Lula Bossa. Não sei se tu lembra de Lula Bossa. Claro. Pois é, e eu acabei o samba, que é se quiser escutar um pedacinho aqui. Gravei com a Alcione. A Alcione gravou esse samba comigo. Que é... O pessoal lembra que o trilho do trem vapor, boca da noite matou, o gole de vinho golou, a cachaça pura apurou, a pira da pinga pingou, e o couro da cana matou. Não sei se te faço, senhor, não sei se te quero, doutor. O trilho do trem vapor, a boca da noite matou, o gole de vinho golou, a cachaça pura apurou, a pira da pinga pingou, e o fogo da cana matou. Não sei se te faço, senhor, não sei se te quero, doutor. Aí era alto, porque a Alcione entrava aqui. Não sei se te alto demais, eu não vou. Era pra ela, né, a passagem da nota aqui. E ela gravou comigo, foi genial, muito bom. Esse samba, bicho, então, eu acho importante você cantar os sambas da gente aqui. Eu vou fazer força pro samba tocar, pra galera conhecer, né? Muito bem. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Endereço do Samba. Estamos aqui com cantor, compositor. Eu agradeço muito a presença. Né, instrumentista, produtor, Tutuca Viana. Tutuca, aqui fica para suas considerações finais. O programa é seu. Faça seus agradecimentos aí. Galera, é o seguinte, muito obrigado pelo espaço, né? Divulgar meu trabalho. Eu estou peregrinando mesmo, assim. Eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que tem um disco de samba que eu acho que ficou legal, ficou bem feito, foi feito com um maior carinho, com grandes músicos participando, e são músicas feitas aqui, né, com carinho, que tem a cara da gente aqui do Maranhão. Aí eu queria que as pessoas escutassem o samba, né, Tutuca Viana, Samba Não Tem Hora, em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Teaser, todas as plataformas musicais tem o samba. E é isso, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui, meu irmão. Pode me chamar toda vez que eu venho. Muito bem. Gente, chegamos ao final, vamos encerrar com música, Dilson? Vamos lá? Nosso caso de amor virou poeira de tempestade. Foi ciúme, foi maldade de quem vive em desamor. Doeu, tropecei e fui ao chão. Dilacerou meu coração, só quem sentiu fui eu. Chorei, senti,
a desilusão machucou meu coração, a falta desse amor. Sofri tanto tempo, eu sofri, mas nada como o tempo pra esquecer o que senti. E agora, depois de muito tempo, vou pedir ao vento que traga um novo amor, enfim. Pois, gente, obrigado por essa parceria para os nossos ouvintes e agradecer aqui por essa participação de Tutuca Vianda, do nosso técnico Adilson. Sou Gutenberg Silva, estamos nos despedindo. Até o próximo programa Endereço do Samba. Você ouviu o programa Endereço do Samba. Fique agora com a programação da Rádio Senado.